Então, vamos lá, pessoal. Estou explicando aqui o método curva-número, o número da curva. O que acontece? Agora, eu vou utilizar com vocês, obviamente, é uma outra equação, né? A equação que a gente vai utilizar é essa aqui, tá? Essa equação aqui, conhecida como equação do método curva-número, número da curva, onde ES é o escoamento superficial, tá? O escoamento superficial. Aqui, escoamento superficial. Como é lâmina agora, tá? Uma chuva gera uma lâmina sobre a bacia hidrográfica. Então, essa lâmina é dada em milímetro, mesma unidade de precipitação. Temos aqui também um parâmetro, que é o parâmetro precipitação, que aparece aqui e aqui. E tem um parâmetro aqui que é conhecido como infiltração potencial, tá? É o S. Esse valor de precipitação total, eu vou fazer com vocês aqui de forma similar ao que eu fiz no método racional, que é o quê? Usando o valor de M vezes a duração da chuva. Tá? Aqui eu nem uso o tempo de concentração, aqui é duração da chuva mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a precipitação total, para eu mostrar para vocês como é que vocês obtêm, então. Então, aqui é o seguinte, ó. Esses parâmetros aqui, esses parâmetros K, A, B e C, se vocês notarem, são os mesmos, né, que eu tinha utilizado anteriormente, são os mesmos dados, seria uma situação da mesma localidade. Onde que eu consigo isso aqui? Pelo plúvio, tá? Preciso ainda, para calcular o IM, para chegar na precipitação total, eu preciso ainda, né, da chuva de projeto aqui. Qual que é o período de retorno dela? Nesse caso aqui, ó, considerei o período de retorno de 35 anos, mesmo que eu tinha considerado anteriormente lá. Ah, que valor que é esse, gente? Esse valor é sempre a chuva de projeto, tá bom? Qual que é a referência que eu quero usar? Eu tenho uma referência em tabelas, em bibliografia, eu tenho uma referência por conhecer, né, saber qual que é o que geralmente se usa quando a gente trata de projetos, dependendo do projeto que é, tá? E assim por diante. E aqui tem uma diferença do método anterior, viu, gente? Tem uma diferença aqui. Que diferença é essa? A diferença aqui é o seguinte. No método anterior, tá? No método anterior, eu calculava a duração da chuva como se fosse o tempo de concentração, dado pela equação de Kirchhoff, no método racional. Nesse caso aqui, tá? A duração da chuva, ela é fornecida, não é? Ou eu, como projetista, eu defino. E qual que é a situação aqui? A gente trabalha geralmente com 3 valores. 6 horas, 12 horas ou 24 horas. Então, os nossos projetos geralmente são feitos com esses 3 valores de duração de chuva. Por quê? Porque são os valores originários, né, desse método que é um método empírico, tá? Do Serviço de Conservação do Solo dos Estados Unidos, não Soil Conservation Service, que foi o órgão que gerou essa equação. Então, ele define a duração da chuva. Então, repito, 6, 12 ou 24 horas. Qual que é o problema? Quando você coloca nessa expressão aqui, ó, deixa eu pegar aqui a equação de novo. Só um instantinho aqui. Quando você coloca nesta expressão aqui, tá? Quando você coloca nessa expressão aqui, o que acontece? Você não pode colocar duração da chuva, esse parâmetro aqui, em horas. Mesmo o método considerando que a duração em horas, tá? Eu não coloco duração em horas aqui. Aqui tem que ser minutos. Minutos, anos, parâmetros
KA, B e C do plúvio, depende da localidade. Calculo o IM. Então, nesse caso aqui, o IM vai ser calculado com os parâmetros, chuva de 6 horas, transformo para 360 minutos, pego todas as informações aqui constantes aqui, então, mais a duração de 360 minutos, e vou calcular quanto que é o IM. O que significa isso aqui, gente? Que a intensidade máxima média é 22,05 milímetros por hora. E para que eu preciso dessa informação? Eu preciso dessa informação para fazer o produto que eu tinha comentado com vocês, né? Precipitação total, colocar no cantinho aqui, ó. Precipitação total é igual ao quê? É igual a IM vezes a duração da chuva. IM milímetro por hora. Então, agora aqui, gente, o que eu faço agora aqui? Agora que eu coloco em horas, né? Milímetro por hora, coloco em horas para ter precipitação total em milímetros. Então, na equação de IM entra em minutos, mas aqui, depois que eu tenho milímetro por hora, eu vou usar a duração aqui em horas. Fazendo, então, essa conta aqui, 22,05 vezes 6 horas, eu tenho uma precipitação total de 132,30 milímetros. Então, cheguei o quê? Cheguei no primeiro parâmetro, que é a precipitação total, que vai, então, ser substituído o valor aqui e aqui. O que eu preciso saber agora? Agora eu preciso saber o valor de S. O que é S, gente? É a infiltração potencial. A infiltração potencial é dada por 25.400 por CN menos 254. Eu falei do porquê desses números estranhos aqui, né? Lembrando o seguinte, gente. Isso aqui, né? Nos Estados Unidos, é muito comum eles trabalharem com unidades que não sejam do sistema internacional. Então, isso aqui é uma conversão que foi feita para usar, para chegar nesse valor aqui em milímetro, tá? A gente acaba utilizando 25.400 e aqui 254, lembrando que uma polegada é 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. É por isso que sai esse número estranho aqui, né, com 254 aqui, né, 25.400 e 254, tá bom? É só lembrar que é conversão de polegada para milímetro. Lógico que isso aqui é uma manipulação da expressão, né? Na expressão, então, originária, né? Ela trabalhava aqui com números inteiros, tipo 100 aqui, tipo 100.000 aqui, né? Então, essa conversão foi justamente para fazer esses valores aqui estranhos, é por causa da conversão. E aqui tem um outro parâmetro que agora a gente precisa também detalhar. Detalhar que é o parâmetro que dá nome ao método, curve number, né? CN, ou número da curva, ou curva número. Então, é exatamente o parâmetro que dá nome ao método. O que eu tenho que fazer aqui agora? Esse parâmetro, gente, ele tem uma analogia, tá? Com o coeficiente de escoamento. Só que, ao invés de variar, a analogia não é o mesmo, tá bom, gente? Ele também reflete para a gente o coeficiente de escoamento, mas ele não é o mesmo coeficiente de escoamento do C, do método racional. Mas, por analogia, vocês podem analisar como se ele fosse um parâmetro que vai me indicar qual que é o coeficiente de escoamento, só que, nesse caso, usando o curva número. Tá? Esse método específico aqui. Então, esse valor aqui, ele é tabelado. E como é que eu faço para chegar nesse valor? Ele também terá que ser ponderado em função, tá, de algumas condições aqui. Que é o quê? O uso e ocupação da área, né? Então, lembra dessa tabela aqui, ó, que eu tinha apresentado para vocês antes, né? Aqui, ó. É a mesma tabela que eu vou usar aqui agora, tá bom? Só que agora, em vez de calcular C,
eu vou calcular CN, mas a descrição da área, a gente está usando aqui uma situação que está ou vai achar as mesmas descrições ou muito próxima disso, tá bom? Então, em função disso, eu posso calcular o CN. Então, o objetivo agora é mostrar para vocês como é que calcula esse CN. Repetindo, então, esse CN, vamos lá, passo a passo aqui. Ele depende do valor de uso e ocupação, tá? E isso é a primeira coisa que vocês têm que entender. Então, o CN é um valor tabelado. Eu olho a descrição, vou no valor e encontro, então, quanto que é esse valor, tá? Eu acho que fica mais fácil, só um instantinho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vou colocar aqui por cima também, fica mais fácil. Eu estou pegando essas informações, gente, a partir do seguinte, né? Não estou mostrando a tabela ainda onde eu chego no valor de C, tá? CN, desculpa. Mas olha só, como eu vou trabalhar com o método do Soil Conservation Service, então vocês precisam olhar para enquadrar em qual grupo de solo ele se encontra. Vocês vão olhar nessa primeira linha aqui, tá bom? Isso aqui dentro é o quê? Taxa de infiltração. Taxa de infiltração é assim, gente. Quanto maior a taxa de infiltração, menor o escoamento superficial. Quanto menor a taxa de infiltração, maior o escoamento superficial. Tá bom? Então, isso aqui internamente é taxa de infiltração. O que eu considerei aqui nesse caso? Eu considerei nesse caso que eu vou trabalhar com uma taxa de infiltração de 127 milímetros por hora, ou maior do que essa aqui. Ou seja, em que grupo que eu estou analisando esta resolução que eu estou fazendo para vocês aqui? Nesse grupo aqui, grupo A. Para que serve essa informação aqui? Para eu acessar a tabela, olhar no grupo A, por cada descrição que eu tenho, qual é o valor de CN. E repito, o valor de CN varia de 1 a 100. Eu olho na tabela, tá? Cada descrição para o grupo A e coloco aqui. Então, aqui, quando eu vou na tabela lá e olho, não é essa tabela aqui, viu, gente? Aqui é só para chegar no grupo de solo. Então, quando eu olho a tabela que está no material, né, da teoria, eu vou verificar o seguinte, ó, para cada descrição daquela que eu tinha no valor de C, também tem uma para CN. E quanto equivale aqui ao CN na condição, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho também para mostrar aqui de novo. Aqui, ó. Ó, quanto que vale... Quanto que vale aqui, está na ordem também. Quanto que vale aqui uma situação de CN para arruamento asfaltado? 98. Quanto que vale para arruamento de terra? 72. Quanto que vale para floresta? 25. Quanto que vale para terrenos baldios? 39. E assim por diante. Ou seja, eu olho a descrição aqui, olho a tabela, quanto que vale esse valor, e vou e substituo, e vou anotando e colocando as informações aqui. Aqui é a mesma coisa do anterior. Eu preciso fazer a ponderação. Então, eu vou analisar aqui, ó, né? Como eu já tinha feito o processo anterior, só estou trazendo as informações para cá. Qual que é o percentual, né? Ou o decimal, como está aqui, de uso e ocupação em termos de tamanho da área, né? Quanto daquelas descrições está em cada, quanto da área está em cada aquela descrição. Então, mesma coisa do anterior, estou usando os mesmos dados, tá? Então, aqui, quando a gente faz a ponderação, tá bom? Eu chego nesse valor aqui, ó, quando eu pondero, eu chego nesse valor de 40,7, tá bom? Então, 40,7, a gente falei com vocês, é uma analogia em termos de escoamento superficial. Isso aqui não fornece para a gente, não é aquele coeficiente do método racional,
mas por analogia, né? Por analogia, é um método que é o parâmetro que vai mostrar para a gente qual é a relação entre a chuva e a vazão. Desculpa, no caso aqui, escoamento superficial, né? Chuva de fluido. Então, 40,7 aqui, tá? Esse valor agora, gente, a gente tem que parar agora e tomar um certo cuidado. Por quê? Porque esse valor, ele é para o que a gente conhece como uma condição média. Então, as tabelas, elas são de condição média de umidade do solo. O que significa isso? Que eu tenho 3 tipos de umidade do solo. Solo seco, solo médio e solo molhado, né? Ou mais úmido. Tá bom? Repito, seco, médio e úmido. Seco, AMC1, médio, AMC2 e úmido, AMC3. Isso aqui, gente, é do inglês a questão de falar de umidade antecedente do solo, tá? É mais ou menos isso aqui que é essa sigla aí, que a gente mantém porque a literatura traz dessa forma, então nada mais é do que a umidade do solo antes da chuva de introjeto. Tá bom? Então, eu tenho essas condições aqui. E aí vem o seguinte, dependendo, então, da umidade, e aqui eu estou calculando para vocês as 3 condições, solo seco, solo úmido e solo, né, médio, e vamos ver o que vai acontecer em termos de lâmina de escoamento. Tá? Então, o que eu faço agora? Ó, peguei esse valor de 40,7 aqui, tem uma expressão que está no material também, tá? Teórico, depois vocês olham lá, que é a conversão, é sempre assim, gente, ó, condição de umidade 2 para umidade 1, condição de umidade 2 para umidade 3. Então, eu saio dessa condição e vou para essa aqui. O que está colocado aqui é só para fazer teste da fórmula, tá? Teste da fórmula. Quando é 100, 100, 100. Quando é 1, aqui é 0,4, aqui é 2,3. Tá bom? Então, nesse caso, aqui é só mostrar para vocês. Aí, quando for 40,7? Quando for 40,7, para um solo seco vai ser 22,4 e para um solo úmido vai ser 61,2. Vou resolver para as 3 umidades, tá bom? Para vocês entenderem. O que eu quero com isso, gente? Eu quero chegar nessa expressão aqui, ó, substituir precipitação total IS e falar para vocês quanto que é a lâmina escoada. Só que para falar quanto que é a lâmina escoada, eu preciso, né? Preciso de quê? Eu preciso... Opa. Eu preciso calcular isso aqui, ó. Tô arrumando uma bagunça aí para vocês, né? Eu preciso calcular isso aqui, ó. Eu preciso calcular isso aqui. Ó, preciso saber quanto que é o CN. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular, então, tá? Esse CN, como a gente tem aqui, vou fazer para as 3 condições, o que vai ter aqui? Ó, se eu substituir aqui CN1, eu vou ter o S1. Se eu substituir o CN2, eu vou ter o S2. Se eu substituir o CN3, eu vou ter o S3. Para que isso, gente? Eu poderia fazer só como umidade, tá? Eu estou mostrando para vocês como faz para as 3. Deixa pronto para as 3 e se falar que é para a umidade 1, você coloca o valor da umidade 1, da escoamento para a umidade 1. Se falar que é para intermediária, que é a 2, coloca para 2, né? Apresenta o resultado para 2. E se falar que é para 3, você apresenta o resultado para 3. É simples, tá? É só no sentido de colocar aqui, já para vocês entenderem como é que a gente faz a análise para qualquer situação, já que vocês têm que sempre observar em que condição que está. Tá bom? Então, é por isso que eu estou apresentando aqui as 3. Então, olha só. Eu calculando aqui, então, ó, pegando 25.400 dividido por 40,7, subtraindo 254,
Eu tenho aqui, então, 369,6, 880, 160,7. Isso aqui, gente, é infiltração potencial. É aquela parcela da chuva que não escoa porque infiltrou. Só que isso potencialmente, não é o que realmente aconteceu. Mas o método ele trabalha com essas informações de CN para chegar até aqui e ter isso aqui. Tá? Agora, o que eu faço? Eu vou substituir esse valor de S nessa expressão, já calculei, já tenho PT e chego no valor do escoamento superficial, vou fazer para as três. Só que agora, gente, primeiro tem que fazer aqui uma observação importantíssima, tá? E essa observação está aqui em cima, que eu não tinha comentado para vocês ainda. Vocês só vão usar, eu comentei com vocês na aula teórica, tá? Mas não tinham falado até o momento agora, viu? Vocês só vão usar esta expressão aqui se, olha para essa parte de cima aqui, pelo numerador da expressão aqui, ó, da equação. Não tem aqui PT, que é a precipitação total, menos 20% de S, ou seja, 0,2S? Vocês só podem usar essa expressão, gente, quando a precipitação total for maior do que 0,2S. Então, isso é condição, tá? Isso é condição. Se for maior, você usa a expressão. E se não for maior, você simplesmente, se for menor, né? Você simplesmente coloca o valor zero. Por quê? Olha essa expressão, PT menos 0,2. Aqui, se a precipitação é menor, vai dar um valor negativo. Só que tem um expoente 2 aqui, né? Tem um valor quadrado. Então, quer dizer o quê, gente? Quer dizer que se eu não tomar cuidado em analisar isso aqui primeiro, valor negativo ao quadrado vira positivo. Então, fisicamente, não tem como ter escoamento quando, né, a precipitação total for menor que 0,2S. Se vocês se lembrarem, esse 0,2S, ele vem de onde? Ele vem da abstração inicial, né? Esse parâmetro aqui, ó. Opa. Sumiu. Ele vem daqui, ó. Aqui, ó, 0,2S, abstração inicial. O que é essa abstração inicial, gente? Lembrarem, é a parcela da chuva que não chega ao solo, que é interceptada. Se ela é interceptada pela vegetação ou pelas, né, construções, pelo uso e ocupação, quer dizer que ele não pode virar nem escoamento nem infiltração. Tá? Então, esse valor aqui, ó, né, para acontecer escoamento, a chuva tem que ser maior do que essa parcela. É por isso que essa condição aqui é exigida. Ó. Tá bom? Essa condição aqui é exigida. Porque se você não se atentar a isso, quando você for calcular, você vai ter problema, né? Porque só quando você fizer comparativo que você perceberia. Porque como esse valor aqui, se ele for menor, ele vai virar positivo, o escoamento superficial vai dar positivo. Por causa do quadrado aqui. Tá? Escoamento superficial é milímetro. Fisicamente não tem como ter escoamento se a chuva for menor do que a abstração inicial. Mas pela equação tem que ficar atento então a essa condição aqui. Então, quando que vocês vão usar essa equação? Quando a precipitação total for maior do que 20% de S. Tá? E quando for menor, o que vocês fazem? Usa zero, não calcula. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa aqui agora, antes de fazer qualquer conta. Eu vou pegar aqui, ó, e multiplicar 0,2, né? Ó, 0,2 vezes esse valor, 0,2 vezes esse valor, 0,2 vezes esse valor. E vou confrontar agora, ó. Quanto que é a precipitação total? Que é o IM vezes a duração. 132,3, né? A gente calculou aqui em cima, ó. É fixo, né? Calculamos aqui em cima, para esse problema nosso já tinha sido calculado, tá?
Então, 132,6. Eu vou fazer a conta antes de olhar? Não. Eu vou confrontar, ó. Isso aqui pode ser calculado? Pode. Por quê? Porque a precipitação é maior do que o 0,2S. Esse aqui, para S3, pode ser calculado? Pode, porque a precipitação é maior que a 0,2S. Então, significa o quê, gente? Que para a condição de um solo extremamente úmido, eu posso calcular. Para uma condição de solo intermediário, de umidade média, eu posso calcular. Mas, para uma condição de solo seco, nesses dados deste problema, tá? Para esta situação que eu estou trabalhando com vocês aqui nesse exemplo, eu não posso calcular S1. Eu não vou substituir esse valor aqui na equação. Eu vou simplesmente colocar 0. Tá? Os outros valores eu substituo normalmente na equação e tenho aqui o valor. Ó. Então, a lâmina escoada para a condição média, 7,96 milímetros. Para a condição de solo úmido, tá? É a maior lâmina, obviamente, né? Solo está úmido, eu tenho maior escoamento. Solo está intermediário, eu tenho um escoamento intermediário. O solo está seco, tudo infiltrou, não escoou, ou ficou, né, na abstração, ou infiltrou, então o escoamento superficial é 0. E com isso, então, eu apresento para vocês aqui, para esse exemplo que eu coloquei para vocês, com os dados, mesmos dados, né, do método racional, vocês precisam depois acessar as tabelas, ver direitinho onde veio essas informações, né, de descrição e qual o valor que eu pego, mas eu estou mostrando para vocês aqui, então, né, que a gente tem condição de calcular a lâmina escoada, tá? Para cada uma dessas condições de umidade. Então, tem que estar atento, gente. A equação é uma equação bastante simples do ponto de vista matemático, né? Para usar aqui, substituir valores, mas tem que estar atento a isso. Como é que eu acho a precipitação total? Como é que eu acho o valor de S? Quais são os passos a passo que eu preciso para chegar no valor de S? Tá? E, a partir disso, você apresenta tomando esse cuidado, né? Esse cuidado de verificar o que a gente chama de condições de contorno. Se as condições de contorno me permitem calcular, fazer uso da equação, eu aplico a equação. Se elas não me permitem, eu simplesmente substituo e coloco igual a 0. Tá? E com isso eu termino aqui a explicação também desse exemplo e abro aí para dúvidas, para as perguntas. Por favor, fiquem à vontade. Ô, Flávio, só uma pergunta, bem rapidinho. Pode falar. Esse segundo método aí, para calcular o PT, é a intensidade vezes tempo, né? Vezes a duração da chuva, isso. E vezes a duração da chuva. Aí você falou que a unidade é a hora ou minuto, eu confundi nessa parte aí. Vamos lá. Você tem que multiplicar IM por duração, certo? Uhum. Aqui é minutos. Minuto, certo. Tá? Porque a resposta vai ser milímetro por hora. Foi o que eu falei. Não faça nada de análise dimensional. Só você lembrar que aqui é milímetro por hora e aqui tem que ser minutos. Chegou aqui milímetro por hora, como é que você vai encontrar a precipitação em milímetros? Tem que multiplicar por hora. Tá? Porque você tem milímetro por hora, se multiplica por hora, já sai direto em milímetros. Aí você tem que usar, quando for fazer a multiplicação, fazer o produto, aí já usa a duração em horas. Mas para substituir, seja no método anterior, que é tempo de concentração, seja nesse método que é a duração da chuva, tem que ser minuto a duração aqui na expressão de IM. Tem que ser minuto. Entendi. Depois o resultado sai em milímetro por hora, e só se multiplica por hora, você vai chegar na precipitação. Beleza, era só isso mesmo, Claro? Flávio. Obrigado. Ficou sim. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Ô, Flávio. Diga, Bruno.
o CN, vai ter na literatura para a gente encontrar ele? Vai. Espera só um pouquinho. Tá. É porque eu não queria voltar tanto aqui por causa do tempo nosso aqui, né? Mas acho que a gente consegue. Deixa eu... Vocês não estão vendo a projeção em PDF, não, né? Ainda estou na planilha. Tá. Quando aparecer, vocês me falam, por favor. Apareceu. Essa tabela de cima aqui, eu fiz o enquadramento do grupo de solo em função da taxa de infiltração, 127 milímetros, grupo A. E aqui embaixo é essa tabela que eu trabalhei, ó. Eu pego a descrição, não precisa se preocupar com isso, ó. Essa tabela da esquerda, ela é mais voltada para uma área agrícola. Essa da direita é mais voltada para uma condição urbana. Mas você vai olhar a descrição, você não vai olhar, não tem que ser toda a descrição numa tabela e toda a descrição na outra, né? Na situação, né, prática, isso não existe. Então, você vai olhar qual é a descrição da sua área, vem aqui e pega o valor, ó, tá? A gente tinha, por exemplo, florestas com cobertura boa, do grupo A. Aí eu venho aqui, olha, ó, 25 é o valor para o grupo A. Tá? Não, agora eu entendi agora. Você entendeu? Se você olhar também aqui, ela está aqui também, ó, pode ser as duas, né? Ó, boa, 25. Certo. Entendeu? E o que eu falei, né, que eu estava comentando, é aqui, ó, tomar um cuidado aqui, tá vendo? Ó, a MC2, a MC2. Tá bom? Certo. Sempre vai ser MC2 e você tem que tomar cuidado para ver que condição que é anterior. Se a condição for de outra condição, aí você precisa fazer a conversão. E a conversão eu fiz usando... Não usei essa tabela aqui, tá? Não usei a tabela. Eu estou preferindo usar esse aqui, ó. Eu acho mais interessante usar isso. Porque senão você tem que fazer uma interpolação e depois interpolar de novo, muitas vezes. Então, eu já pego o valor lá, já substituo aqui e já faço direto aqui. Uhum. Isso. Então, é que na hora que você explicou, eu não estava conseguindo visualizar, mas agora eu entendi. Obrigada. Tá. Então, essas tabelas foi o que eu usei. E para o método anterior, já aproveitar que eu estou aqui, né, nessa apresentação, para o método anterior, acho que foi o Hugo também que tinha perguntado, eu usei essas tabelas aqui. Aí tem que ver a descrição mesmo, viu, gente? Porque é muita coisa, são muitas tabelas. São muitas tabelas, tá? Então, vocês precisam ver o seguinte, ó. É uma dessas tabelas aqui, ó. Tá vendo? Uma dessas, né? Ó, são vários métodos, várias literaturas. Ali a gente usou do livro, tá? Do livro do Tucci. Mas poderia ser qualquer outra referência, tá bom? Você faz a associação entre a descrição e o valor esperado. Tá vendo aqui, ó? Se você for ver lá, lembrar do asfalto lá, ó, é o 0,83, é o valor esperado aqui, que é a média, né? Então, pego a descrição, não precisa ser uma tabela única, eu vou olhando várias tabelas, posso fazer isso, e vou anotando os valores lá. Depois eu faço a ponderação. Ficou claro? Entendi. Ficou sim. Então tá. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Não, gente? Então, se não tem dúvidas, eu estou terminando por aqui, tá? Um bom descanso para vocês e se cuidem. E eu mando para vocês o quanto antes, amanhã ou depois, a lista de exercícios, né, desse assunto agora e também do que vocês têm que fazer da parte de precipitação. Tá bom? E hidrologia e estatística também, tá? Então, tchau, tchau para vocês, uma boa noite, viu?